amado de Deus. Lá em 1 João capítulo 4, coloque aí para a gente, por favor. 1 João 4,10, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia faz aqui a definição do que é amor. Quando a gente fala de amor, a gente pensa o quê? Vamos pensar assim que o máximo amor que existe na terra talvez seja da mãe para um filho, né? Porque nem pai para filho é diferente, pai e mãe, né? Os pais normalmente abandonam a mãe e fica ali. Mas a Bíblia diz que até se uma mãe que amamenta esquecer o seu filho, ele não vai esquecer você. Então, olha a definição de amor que a Bíblia dá. Nisso consiste, define-se o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus. O amor não é o que você sente por Deus. Eu sei que muito crente preocupa com isso. Será que eu estou amando a Deus hoje? Será que hoje eu estou correspondendo? Será que hoje eu estou fazendo? Mas a definição de amor não é o que você sente por Ele. E João diz, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, o mais importante não é você amar a Deus, é você sentir-se amado por Ele. Acredite, essa ordem muda muita coisa. E quando você é amado, você crê. Lá em Salmo 60, verso 5, coloque aí, por favor. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo 60, verso 5, olha o que a Bíblia diz. Para que os teus amados sejam livres, o Senhor faz o quê? Salva com a tua destra e responde-nos. Então, quem se sente amado, ele tem a consciência da destra de Deus por ele. Mas quem não se sente amado, ele vive debaixo do medo, da angústia, das decepções, da solidão e aceita todo tipo de sentimento negativo na sua vida. Mas aquele que se sente amado, a Bíblia diz, aos amados, Deus livra com a destra. Você está preso pelo Senhor. Aleluia. Que essa seja o sentimento do seu coração hoje. Mas hoje eu quero falar de outro assunto. Mas antes disso, vamos aos nossos avisos. Primeiro deles, sábado agora vai acontecer o evento mais importante de Portugal para os adolescentes. Cadê a imagem do encontro? O dia D. Dia D para o adolescente de 13 a 17, 18 anos. Se você conhece alguém dessa idade, faça o convite. Talvez seja o dia mais importante da vida desse adolescente. Quantos aqui se converteram na adolescência? Deixa eu ver, ergue a sua mão. Pois é, você está firme até hoje. Olha aí que bênção. Quantos aqui conhecem um adolescente que precisam de Jesus? Amém. Então você vai convidar ele. Amém? Eu vou pedir os irmãos para mandar essa imagem lá no grupo da igreja. João Vitor, manda no grupo da igreja, para as pessoas encaminharem, colocarem nas suas redes sociais. Eu tenho certeza que isso vai ser uma bênção. Irmãos, nós queremos, a partir desse mês, começar algo que nós julgamos ser importante, principalmente para aqueles irmãos que são novos aqui na igreja. Então a igreja está crescendo, graças a Deus, e é cada vez mais comum você entrar aqui e ver um rostinho que não é familiar. E sempre que isso acontecer, vai lá, se apresente para esse irmão, né? Isso pode acontecer também porque você senta aqui desse lado e o irmão senta de lá. Aí às vezes passa 2 anos, você está na igreja e você encontra o irmão, a primeira vez que você está aqui, fala, não, tem 2 anos que eu frequento a igreja, só que eu sento desse lado, você senta lá do outro. Então isso pode acontecer em igrejas assim, né? Mas o que nós queremos fazer para os visitantes e para aqueles irmãos que estão começando a caminhar conosco e decidiram fazer dessa igreja local sua casa? Nós queremos fazer todo mês, pelo menos uma vez ao domingo, no último domingo do mês, nós vamos fazer um café especial para essas pessoas. Amém? Então, no último domingo do mês, 1 hora antes do culto, nós pastores vamos estar ali numa sala ali atrás,
para receber esses irmãos, para conversar, para ouvir testemunho, para fazer oração, só para conhecer. Eu acho que você precisa conhecer seus pastores, saber onde você está amarrando o jegue, né? Como diz, o burro e o jegue são parentes, então, lá na minha cidade fala isso. Amém? Então, se você conhece alguém que está nos visitando, que quer nos conhecer melhor, essa semana o irmão mandou uma mensagem para mim, falou: pastor, estou procurando uma igreja, vocês têm aí quais são as suas confissões de fé? Você sabe quais são as confissões de fé da Igreja Videira? Sim ou não? Não? Então eu vou mandar no grupo para você ler também. Quem está no grupo da igreja aqui? Deixa eu ver. Não, melhor, abaixo. Quem não está ainda? Não é possível. Por que você não está no grupo? Quem está do lado desse irmão, pega o contato dele aí, fala: vou adicionar você no grupo. Você não pode ficar sem a informação. Aleluia. E não é um grupo para a gente conversar. Porque nos grupos tem os irmãos que gostam de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Mandar o ursinho com o versículo na frente. Pois é, mas o nosso grupo a gente não permite isso. É só para avisos. Esse grupo é bom. Então, nós queremos receber então esses irmãos, fazendo um café especial para eles. No dia 1º de outubro, 1 de outubro, nós vamos dar início às nossas formações, como todo semestre fazemos. Então, é muito importante, irmãos, que você renove a sua mente. Lá em Romanos 12:2 diz o quê? Para a gente renovar a mente, porque nós vamos ser transformados, nós vamos conhecer a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E renovar a mente é tão somente você tirar coisas velhas e colocar coisas novas. Hoje o título da minha mensagem é Coisas Novas que o Senhor tem. Mas eu quero incentivar você a fazer também. Nós temos turmas na terça-feira à noite, às 8:30 e no domingo, antes do culto, antes da reunião aqui, também temos turmas para fazer o maturidade e também o curso de treinamento de líderes. Se você quer ser um líder, você precisa ser treinado para isso. Aleluia! Então, o link também está lá no grupo da igreja. Os irmãos essa semana devem colocar lá de novo para reforçar isso. E no dia 5 de outubro, nós vamos ter uma reunião para jovens. Cadê os jovens? Jovens e adolescentes que fazem trabalho na sua escola, na sua universidade. Você sabia que nós temos células lá nas universidades? Esses irmãos aqui, olha, se dispõem a participar. Então, no dia 5, vamos ter uma reunião com essas pessoas. Se você tem intenção de abrir uma célula lá na sua escola, ou se você trabalha numa escola também e deseja, de alguma maneira, entender isso e cooperar também, você pode procurar o pastor Rainer aí para saber. No dia 14 de outubro, nós vamos começar o nosso jejum de 21 dias. Eu estou muito motivado para esse jejum. Eu creio que vai ser um divisor de águas aqui para nós. Quantos já jejuaram aqui? 21 dias. Foi bom? Quem aqui teve uma experiência poderosa no jejum? Então eu vou te dar 1 minuto para você contar essa experiência para quem está do seu lado aí. Como é que foi essa experiência do jejum? Aleluia, muita coisa para contar. Amém. Pode finalizar aí seu testemunho.
Irmãos, o jejum de 21 dias, para que a gente faz jejum? Será que a gente faz jejum para mostrar para Deus o tanto que a gente é diligente, o tanto que a gente está sofrendo por Ele? Por que você faz jejum? Para mudar o pensamento de Deus a seu respeito? Não. O jejum é para a sua edificação. É para mudar você. É para quebrar paradigmas, para aprender, para controlar aí a sua carne, para se encher do Espírito. E nesse jejum nós vamos fazer uma vigília das 11 da noite até 6 da manhã. Aleluia. Os pastores queriam fazer 2, mas eu falei, não, vamos devagar. É porque tem um encontro kids aí no meio. Adiou? Então vão ser 2 vigílias. E o que vai acontecer nessa vigília? Não sei, você tem que vir para saber. Então vai ser na primeira semana e na segunda semana, ok? Vamos começar sexta-feira, 11 da noite, e vamos até ver o sol raiando. Para esse jejum, vamos adotar a leitura desse livro. Esse livro é Chamados e Treinados para Reinar. Aleluia. Eu creio que vai ser poderoso. Nós temos um projeto evangelístico também, mas isso eu falo um outro domingo, que vai englobar aqui esse livro. Amém? Então vai criando expectativas, define o seu jejum, né? Vai pensando aí o que você vai fazer. Eu creio que vai ser um tempo poderoso. E antes do jejum começar, nós vamos participar de um treinamento evangelístico. Tem um pastor lá nos Estados Unidos que o ministério dele é de evangelismo nas ruas. Então, esse pastor Tom Ruotolo, esse do meio aí da foto. E ele tem o encargo de viajar pelo mundo, ir em alguns países, para ensinar, para fazer um treinamento, para despertar pessoas que queiram, né, evangelizar com poder, com milagre, com unção, com vida. Então, nós vamos ter um treinamento aqui, não é organizado por nós, ok? É a equipe deles, nós estamos apenas cedendo o espaço para eles fazerem, e vai ser do dia 10 de outubro ao dia 13. Tem um valor de inscrição, depois você pode, eu vou colocar no grupo da igreja também, mas eu quero convidar você a participar. São reuniões de encorajamento, reuniões de enchimento do Espírito, e eu creio que Deus vai despertar você para essas coisas. Então, eu acho que isso veio no tempo certo. Antes de começar o jejum, a gente passa aí por esse treinamento. Os irmãos aprendem a vencer o medo de evangelizar. Quem aqui já teve receio de evangelizar? Eu já tive. Então, esses irmãos nos ajudam com a unção que eles têm, com a visão que eles têm, nos ajudam a fazer coisas assim. Amém? Glória a Deus. É aqui no prédio. Vai ser aqui no nosso prédio. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Peça para que o Senhor te dê revelação. Pai, obrigado por mais um dia. Obrigado, Deus, porque aprove o Senhor nos abençoar no dia de hoje. Obrigado, Deus, porque o teu favor se renovou, a tua graça se renovou sobre nós. E hoje nós estamos felizes servindo ao Senhor. Fala com cada um, cada coração. Dá-nos do entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, nós participamos. Eu quero agradecer aos irmãos também. Essa semana foi meu aniversário, meus anos, né? Então recebi muitas mensagens. Espero ter respondido quase todas. Mas obrigado aos irmãos que mandaram uma mensagem de carinho, alguma coisa, ou uma palavra. Me sinto muito motivado. E eu estou muito motivado. A minha expressão não demonstra, né? Nas artes cênicas aí, o Senhor passou direto
quando me criou. Então, mas estou muito motivado, por quê? Porque nós recebemos uma palavra de Deus. Você sabe, a Igreja Videira é uma família de igrejas, não é? Nós fazemos parte da Vinha. O que é a Vinha? É uma família de denominações, que a Videira faz parte, não é? Então, nós temos reuniões anuais, né, dos pastores, e sempre que nós vamos para lá, nós voltamos assim inspirados. Por quê? Porque reunimos todos os pastores. Irmãos, é uma bênção. A gente estava lá num prédio, reunido, 7.000 pastores e líderes reunidos ali em Goiânia, no centro do Brasil, festejando 25 anos do ministério da Igreja Videira. Depois, no último dia, fizemos uma festa lá no estádio de futebol, tinham lá mais de 40.000 pessoas, e foi uma coisa espetacular. E é bom ver isso, por quê? Porque o Senhor está nos mostrando o que vai acontecer nessa cidade também. Toda vez que eu passo ali em frente ao Estado da Luz, eu já penso o dia que nós vamos estar lá organizando reunião naquele lugar. Eu não sei quando isso vai acontecer, mas eu sei que vai acontecer e eu vou ver isso. E não vai demorar. Nós estamos debaixo da unção desses irmãos que estão lá no Brasil, nos acompanhando. Para você ter uma ideia, a igreja de São Paulo, esse ano eles estão batizando 10.000 pessoas. 10.000 pessoas. Sabe o que é isso? Isso é muito poderoso. E nós estamos debaixo dessa unção, nós estamos andando junto, né? O que acontece lá vai acontecer aqui também, vai acontecer. Nós temos mais de 40 países onde a igreja está e todos estão crescendo. Nós temos uma igreja lá no Japão que já tem 3 igrejas no Japão. Acredita? Nós estamos agora entrando na Ucrânia. Quem quiser ir para lá, talvez eu vou para lá o ano que vem, tenho que levar alguém comigo, pelo menos o Pedro. Cadê o Pedro? Meu discípulo amado, professor de luta. E tem alguém bom que sabe atirar aí? Não, depois a gente conversa. Nós estamos em lugares que jamais pensaríamos. Há 25 anos atrás, começou numa garagem de uma casa. Eu estava lá, eu era um juvenil, ficava jogando pedra nos carros lá, só dando trabalho para os outros. E como o Senhor tem feito, e nós estamos nessa unção, né? Nós tivemos a inauguração desse espaço maravilhoso, e foi tão bom, uma festa tão boa. E o Senhor nos deu uma palavra naqueles dias. Estávamos lá reunidos entre pastores, e o Senhor trouxe uma palavra muito forte ao nosso coração. Eu quero compartilhá-la com você. Isaías 43, verso 18. Quem está ali, a Nicole? Isaías 43, 18 diz o seguinte: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Verso 19. Eis que faço o que, irmãos? Coisa nova. Hoje eu quero falar isso para você. Deus quer fazer uma coisa nova no nosso meio. Agora, o novo de Deus não significa necessariamente novidades ou coisas que ninguém viu. O novo de Deus é o que Ele começou na sua vida e Ele é constante. Cada dia Ele está trazendo coisa nova para você. Mas nós temos uma coisa nova, como família, como igreja. E eu quero trazer essa mensagem para você hoje, para que você também consiga perceber, para que os seus olhos da fé, para que a sua intuição espiritual te leve e te capacite a ver essas coisas novas. Então nós cremos que há essa palavra liberada para nós. Nós cremos. Esse ano também se completou um ciclo aqui, pelo menos comigo, com a minha família, de 7 anos aqui em Portugal,
fui coroado com a nacionalidade portuguesa, agora sou um cidadão europeu, ninguém me tira daqui mais, não vou mais na AIMA. Só quem vai sabe o sufoco que é. Mas o Senhor, tudo coopera para o nosso bem. Então, 7 anos fala de um ciclo completo, agora estamos entrando no 8º ano, que na verdade é o primeiro do próximo ciclo, que é um ano de trabalhar, plantar. E quanto os pastores, os discipuladores, nós nos reunimos, quanto nós estamos alegres, felizes em começar a plantar novamente. E alguém pode olhar e falar, mas a gente acabou de inaugurar o prédio, estamos em festa ainda. Pois é, mas é assim, quando você acaba de celebrar algo, o Senhor já vira a página e já diz, você está pronto para coisa nova? Isso acontece com você também? Se não acontecer, tem algum problema. Porque você está paralisado. Porque Deus tem pressa. Fala aí para o seu vizinho, Deus tem pressa. Você acaba um projeto aqui, começa a louvar o Senhor, no meio do louvor ele já diz, então vamos para o próxima fase, próximo nível. E eu pensei que eu ia descansar agora, eu falei para os irmãos, agora eu trabalhei demais aqui, vou descansar um pouco, e o Senhor está falando, não, agora é que vai plantar. Eu falei, aleluia, e estou motivado para isso. Por quê? Porque o Senhor tem coisas novas para nós. E eu louvo a Deus por tudo que aconteceu. Mas a nossa vida, e você vai entender isso hoje, é olhar para frente. Você celebra as coisas que passou, mas você continua olhando para frente. Não tem nada pior do que o saudosismo. O que é o saudosismo? Lá atrás foi bom. Você já viu aqueles irmãos que falam, a igreja era boa quando era pequenininha, que todo mundo conhecia todo mundo, que eu ia na casa do Joaquim, da Maria, não sei o quê. Era bom naquela época, mas por que não é hoje? Talvez você está perdendo as oportunidades novas de Deus na sua vida. Eu quero me alegrar com o que passou, quero dar glórias a Deus, mas quero olhar para frente, para algo novo que o Senhor tem para nós. Bom não é o que passou, bom é o que eu estou vivendo hoje. E será melhor ainda amanhã e depois. Porque a vida cristã é assim, é cheio de adrenalina. Você já sentiu isso? Uma adrenalina espiritual? Às vezes você está com um problema, vem outro maior ainda. Aí quando você acha que acabou, começa outro. É assim na sua vida, não? Se não fosse isso, você está morto. Eu me lembro quando eu era criança, jogava videogame, e tinha lá o Super Mario, ou Donkey Kong, na minha época, e você ia passando as fases, né? A primeira era mais fácil, qualquer pessoa faz. Aí depois que passa a primeira, você fica com aquela adrenalina, vamos fazer a segunda é mais difícil. A terceira, pior ainda. A última, né? Tinha uns segredos assim que você pulava as fases, né? Algo do inferno mesmo. Aí você ia lá para a última e nunca conseguia fazer nada, porque você pulou o processo, perdeu o treinamento. Então, glória a Deus, porque os problemas na nossa vida aumentam e se tornam mais difíceis, mas a graça de Deus aumenta em muito maior proporção. Quanto maior o problema, mais revelação da graça. E você olha, mais revelação do seu Deus. O Golias é grande, mas maior ainda é o Senhor. As águas são profundas, mas mais profunda ainda é o amor de Deus. Então a nossa vida tem essa dinâmica. Mas o que não pode acontecer? É você ficar parado olhando para trás. É você ficar parado na sua vida, não vivendo o novo que o Senhor tem para você. Então, a Bíblia nos orienta nesse versículo a esquecer o que passou. Diga, esquecer. Você sabe que Deus tem o dom do esquecimento? Lá em Hebreus, o que diz? Que o Senhor esquece o nosso pecado, a nossa iniquidade. Como que alguém esquece? Minha mulher não esquece quando eu erro com ela. Eu não esqueço quando ela erra comigo. Mas Deus tem o dom de esquecer, Ele não lembra mais do seu pecado.
Ele não lembra da sua iniquidade, Ele não lembra da sua falta. E o convite dele para nós é a mesma coisa. Esquece o que passou. Volta lá no versículo de Isaías, para a gente sempre mencionar. Olha lá o que ele diz, Isaías 43, 18. Deixa projetado aí. Não vos lembreis das coisas passadas. Esquece o que passou. Ah, foi muito bom. Esquece. Ah, foi ruim. Esquece também. Nós precisamos esquecer de pelo menos duas coisas. Primeiro, você deve esquecer da sua vida antes de Cristo. Sim ou não? Você tem que esquecer. Porque não é o seu passado que vai definir o futuro. Não é o que aconteceu que vai interferir no projeto de Deus para a sua vida. Algo novo aconteceu. Deus iniciou uma vida nova em você. Então você precisa esquecer o que ficou para trás. E a segunda coisa, que também é coisa passada, que você precisa esquecer, é a lei. Porque nós agora estamos no tempo da graça de Deus. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Mas o momento agora é de olhar para frente. Filipenses, capítulo 3, verso 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Verso 13. Olha o que ele diz. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo o seguinte: eu não sou perfeito. Eu tenho coisas para serem resolvidas. Eu preciso aprender mais. Mas ele diz, uma coisa eu faço. Falei para o seu vizinho, uma coisa. Vamos aprender com Paulo hoje? Uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Verso 14. Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo da sua vida? É isso aí, é o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos, eu olho para frente. Isso é uma coisa que eu aprendi na vida, é olhar para frente. Ah, deu tudo errado hoje, amanhã vai ser melhor. Ah, o meu projeto não deu certo, mas o próximo vai dar. Ah, não consegui chegar ao fim nesse, mas no outro eu vou conseguir. Olhar para frente. Então Paulo diz, uma coisa eu faço. Olhar para frente. E olhar para frente é a mesma coisa de esquecer o que está para trás. A nossa vida é como uma locomotiva, você vai acumulando coisas. Quanto mais você acumular, mais devagar você fica. Mais entulhado você fica, mais pesado. Já viu aquela pessoa que é pesada? Ela é pesada, você não consegue conversar, não consegue se alegrar, não consegue fazer um projeto junto. Ela não tem sonho para nada, ela só tem reclamação para tudo, é uma pessoa pesada. Por quê? Porque está entulhando coisas. Quando você vai conversar, ela só conversa coisas de lá de trás. Ela só fala do passado e nunca do presente. Por que de tempo em tempo nós falamos de Apocalipse? Para abrir os seus olhos, para você olhar para a eternidade, para você olhar o que está por vir. Eu estou à espera de Cristo. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, vai de mal a pior. E tem cristão que fica olhando para o mundo. Tem cristão que acorda todo dia dizendo, esse mundo está mal, está terrível, olha que dor, olha que coisa. Fizeram isso comigo, a maldade do homem, vê se pode, olha, está quente, está frio. Essas reclamações todas. Mas Paulo está dizendo, eu aprendi a olhar para frente. Eu estou esperando Jesus. Eu sei que esse mundo vai ser atolado em injustiças, em maldades e tudo isso. Mas eu não estou desse mundo. Esse mundo não define a minha vida. Quem define é o Senhor Jesus. Eu estou à espera que Ele venha. Cada dia eu ergo as minhas mãos e falo, é hoje, Senhor. Eu estou esperando isso. Tem gente que está esperando o anticristo. Eu estou esperando Jesus. Eu não vou morar com o anticristo. Tem gente que está querendo discutir quem é. Ah, o anticristo é o presidente da França. O outro fala, não, é o Elon Musk.
Eu não sei quem é, nem quero saber. Eu sei quem é Jesus. E eu estou à espera dele se manifestar. Entende o que é olhar para frente? Então, olhar para frente vai ser uma direção diária, uma definição, um desejo diário que você tem de prosseguir para o prêmio da soberana vocação, que é ser como Cristo. Se todos os dias você não decidir ser como Cristo, você vai ficar paralisado olhando para trás. E tem muita coisa para parar você. Muita coisa mesmo. Então, é preciso esquecer daquela vida natural que eu tinha. É preciso esquecer dessas ambições carnais que nos cercam, que tiram o nosso foco da vida cristã. E você fica, às vezes, dentro de uma bolha e não consegue ver a eternidade, não consegue perceber o que Deus tem para a sua vida. É preciso esquecer dessas coisas naturais. E aí, quando Paulo fala isso, é porque ele tem propriedade para falar. Na sua segunda carta a Timóteo, Paulo já está nos finais dos seus dias, e talvez sejam as últimas palavras que ele deixou descrito. 2 Timóteo 4, verso 7, o apóstolo Paulo diz isso: combati o bom combate. Irmãos, tem combates aí que não são bons. Você está combatendo à toa. Tem guerra que não é sua. Tem conflito que nem é para você entrar. Paulo diz: eu combati o bom combate. Ou seja, o combate que Deus tinha para mim. O que não era para mim, eu estou fora. Aí ele diz: completei o quê? O seminário. É isso? Completei o quê? A universidade. Ufa, conquistei. Guardei dinheiro no banco. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo? Guardei a fé. Completei a carreira. Qual carreira? Que o pai dele definiu para ele: ó, você vai estudar, você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai fazer um MBA, depois um pós-doutorado, um doutoramento e não sei o quê. Não. Ele focou a sua vida inteira em Jesus. E lá no final ele diz: completei. Fiz o que tinha que fazer. Mas por que ele chegou lá no final? Porque ele aprendeu a olhar para frente. Eu e você precisamos disso também. Não tem como vir uma coisa nova se você não esquecer a velha. Não tem como vir uma coisa nova se você não der espaço na sua vida para Deus fazer. Quantos estão entendendo? Digam um amém bem forte. Aleluia. Então, o novo de Deus não é uma adaptação. Deus não vai fazer um remodelamento na sua vida. Ele, em Cristo Jesus, matou o seu velho homem. E fez o quê? Novo. Fale para o seu vizinho: você é uma nova criatura. Nós somos uma nova criação, uma nova criatura. Mas para que essa nova criatura tenha espaço para o seu desenvolvimento, a velha tem que morrer. Quantos aí já mataram o seu velho homem? Mas às vezes ele quer levantar de novo. Sim ou não? O seu velho homem era irado, iracundo. O seu velho homem era enfesado. Enfesado não é cheio de fé, não. O seu velho homem tinha reações que você não gosta nem de lembrar. E Deus agora te deu a oportunidade de matar ele. Então deixa ele morto. Deixa ele mortinho lá. Não mexe. Vai se encher do Espírito. Porque se encher da carne, ele levanta. O defunto levanta. Então isso é tão interessante. Porque Deus não está pegando o melhor de você e melhorando. Não, não tinha nada de bom em você. Não tinha nada de bom em mim. Nós tivemos que morrer completamente, ser sepultado, como a Bíblia diz, nas águas do batismo, para nascer uma nova criação, uma nova criatura, com novas reações, com novos frutos,
Frutos de quem? Do Espírito. Fala para o seu vizinho, como é que estão os frutos do Espírito aí? Existem frutos do Espírito e obras da carne. É tão interessante que a Bíblia dá essa definição, fruto do Espírito, mas ela não diz fruto da carne, diz obra da carne. Por quê? Porque o que aparece na sua vida não é fruto, porque você é novo nascido. O que vem é uma obra, e essa obra você tem que desapegar dela. Aleluia. Os israelitas, você sabe, ficaram presos lá no Egito. O Senhor levanta Moisés para resgatá-los, para levar à terra prometida. Qual que é a terra prometida para nós hoje? Você quer para a gente ir lá para Israel? A terra prometida hoje é a vida cheia do Espírito. Quem vive cheio do Espírito, passou da morte para a vida. Quem vive cheio do Espírito, está num terreno que mana leite e mel. Quem vive cheio do Espírito, sabe, lá no Egito, eles tinham que cavar buracos assim, para trazer o rio até as plantações, então tudo dependia do homem. Mas na terra prometida, eles plantavam e Deus mandava a chuva no tempo certo. Isso mostra para uma dependência total de Deus. Então, quando você vai tomar uma decisão hoje, você toma a decisão baseado no seu conhecimento, no que você sabe fazer, ou você ora antes? Um crente cheio do Espírito ora antes de toda e qualquer decisão. Por isso que eu estou todo dia orando com você 7 horas da manhã. Você sabia que eu oro 7 horas da manhã no Instagram? E é para você? Fala aí para o seu irmão, é para você. Então, eles saíram de um domínio de Faraó, do domínio do mundo, e foram para uma vida em abundância. Mas para entrar nessa vida, nessa nova vida, nesse novo de Deus, uma geração inteira teve que morrer antes. Porque para vir um novo, o velho tem que morrer. Para vir experiências novas, você precisa parar de ficar baseando a sua vida nas experiências passadas. Então, quando você vai dar um testemunho, o que você diz? Lá em 1994, Deus curou uma dor no meu pé. Mas de lá para cá não aconteceu mais nada. Você está preso nisso, fica se gloriando nisso e perde o novo de Deus. Pastor, eu fui campeão. Tá aí daí, e hoje? Eu ganhei muitas medalhas. Tá bom, passou. E hoje? Eu fui um líder. E o que você está fazendo agora? Vocês viram que aqui desse lado tem o efeito sonoro da pregação. É tudo combinado. Eu já falei para eles, nessa hora vocês... De cá também tem manifestações, mas lá é mais animado. Então, eu tive uma experiência hoje com Deus, aleluia. Amanhã vai ter outra. Eu recebi um dom de Deus, amém. Amanhã o dom vai ser maior. O Ricardo estava aqui ministrando e ele falou exatamente isso. Você recebeu um dom de cura, procura um doente para orar. Mas tem gente que recebe uma coisa e ele fica celebrando isso o resto da vida. Irmãos, a celebração é um dia. Celebra hoje, amanhã já é uma nova conquista. Os clubes de futebol se preparam aí, meses para lutar, para jogar, aliás, num campeonato. E eles fazem aquela festa toda, mas uma semana depois já estão tudo lá treinando de novo. Eles não ficam o ano inteiro festejando, já estão lá treinando de novo. Por quê? Porque já vai começar outro campeonato. Eu recebi algo do Senhor. Irmãos, o que você recebe de Deus é para aquele momento, depois Ele tem mais.
Você não precisa ficar guardando, eu recebi isso aqui, deixa eu guardar, senão eu vou perder. Não, usa, porque quanto mais você usar, mais multiplica. Ah, eu recebi uma revelação, amém, mas amanhã tem outra também. Eu recebi um poder, amém, mas amanhã tem mais. Por quê? Porque o novo de Deus está sempre em constante movimento. O Espírito sempre quer ampliar, quer multiplicar, quer fazer ainda mais. Nós conquistamos um prédio aqui para 700 pessoas, mas o Senhor tem outro maior para nós. Não vamos ficar aqui só olhando para isso não, vamos olhar para o estádio e falar, um dia nós vamos estar lá. Esse é o Espírito e o movimento do Espírito. E se você está sintonizado nisso, você está sempre no novo de Deus. Não são novidades. Deus não vai fazer nada diferente. Ele vai fazer aquilo que Ele falou, aquilo que Ele prometeu. E quem crê, vai receber. Agora, nós precisamos então deixar coisas para trás. Você precisa deixar a lei para trás. O apóstolo Paulo fala isso aos Gálatas. Vamos ler? Gálatas capítulo 3, verso 23, diz assim: mas antes que viesse a fé, que veio por Jesus, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar. Então, antes as pessoas não tinham fé, elas tinham lei. O que é a lei? Aquilo que você precisa fazer para se achegar até Deus, para agradar a Deus, para viver com Deus. E fé é aquilo que Deus fez para viver com você. Não significa que você é o centro do universo. Não, Ele só te deu a vida que Ele vive. Isso é graça. Tudo que nós não merecíamos. Mas antes você chegou a Deus por causa da lei, por causa de uma regra. Antes você se relacionava com Deus na base da compra, da barganha. Ou seja, faz sua parte que Deus faz a dele. Antes era assim, Deus falou para os israelitas, olha, se vocês prestarem atenção nos meus estatutos, na lei, nos mandamentos, e obedecer cada um deles, e observar, e meditar nele de dia e de noite, então vai ser abençoado. Isso era no tempo da lei. Agora nós estamos no tempo do quê? Da graça de Deus. A graça de Deus é entender que toda essa lei foi cumprida em Jesus. E agora eu não estou mais sujeito à lei para me relacionar com Deus. Ele veio até mim. Ele me resgatou. Verso 24, continuando. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio? É um tutor. Naquela época, imagina que um rei tivesse um filho menor de idade e esse rei morria, o filho, teria direito ao trono, para assumir o trono. Mas o filho ainda não tem maturidade. Então, o que acontecia? Os romanos, naquela época, separavam o escravo, normalmente bem, com um bom conhecimento, com uma boa experiência, para ensinar o filho e acompanhar o filho enquanto ele não tem conhecimento ou maturidade, enquanto ele é menor. Então, eles chamavam esse escravo de aio. Então, Paulo está dizendo que a lei foi acompanhada e nos serviu de aio, ou seja, ela conduziu você até chegar em Cristo. Mas quando Cristo entra na história, o aio já não serve para nada. Quantos estão entendendo? De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei? Não, pela fé. Pela fé. Talvez você nunca ouviu essa expressão, a justificação pela fé. Tem a justificação pela lei e a justificação pela fé. Qual é a diferença? Alguém que é justificado pela lei, ele é justo porque obedece toda a lei. Alguém aqui consegue obedecer toda a lei? Não, pastor, eu obedeço os 10 mandamentos. Será? Se eu fizer uma avaliação aqui, será que você vai ser aprovado? Porque o justo pela lei, ele não tem que cumprir a maioria. Ele tem que cumprir todos.
Você fala, não, pastor, mas dos 10 ali, pelo menos 7 eu faço. Pois é, mas um só te reprova. É isso que o apóstolo Tiago diz. Você obedece toda a lei, tropeça numa só, você é culpado de todas. Então é complicado ser justificado pela lei. Mas aí, em Cristo, nós recebemos a justificação pela fé. O que é a justificação pela fé? Jesus cumpriu a lei e deu a aprovação dele para você, de graça. Nós temos que deixar a lei para trás. Se você quer seguir o Espírito, você tem que deixar a lei para trás. Significa que nós vamos quebrar todas elas? Jamais. Quem vive pela graça cumpre muito mais a lei do que quem tenta viver pela lei. Porque quem vive pela graça tem poder sobrenatural. Ele está acima da lei. Você foi chamado para estar acima da lei. A lei é muito pouco para você. A graça te faz parecer com Cristo. Pela lei, ninguém poderia ser salvo. Ninguém. Continuando, verso 25. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Ou seja, se você for cheio do Espírito, agora você não tem que meditar na lei de dia e de noite, como diz antes. Você tem que meditar e ser cheio do Espírito, de dia e de noite, pensar nele, experimentar ele, viver com ele, ser cheio dele, ter manifestações dele. E tudo da vida de Deus se encaixa aí na sua vida. Então, o novo de Deus também é ser conduzido pelo Espírito. Antes você se acostumou a fazer troca, agora não, você vem diante do Senhor com ousadia. E você diz, eu fui justificado não pela minha força, não pela minha obra, eu fui justificado por Jesus. Logo agora eu posso andar com Deus, eu posso estar com Cristo. Isso vem com uma ousadia. Mas se você ficar ainda na lei, ainda pensando nas coisas que você não fez ou fez errado, jamais você vai seguir o movimento do Espírito. Jamais. Por quê? Porque a lei te condena. Quem anda pela lei, ele está o tempo todo em demanda com Deus. Ele está pensando o tempo todo que Deus está bravo com ele. Ele está meditando o tempo todo, não no que Cristo fez, mas o que ele consegue, ou aliás, não consegue fazer. Mas Paulo diz, eu preciso deixar isso para trás. Eu preciso olhar para Cristo, o soberano, o prêmio soberano da nossa vocação. Cristo, eu preciso olhar para Ele. Quando eu olho para Ele, eu me pareço com Ele. Mas quando eu olho para a lei, eu fico avaliando as minhas falhas. Isso me dá desânimo. Qualquer um de nós aqui que parar para avaliar a sua própria conduta e ficar pensando e se analisando o tempo todo, não vai para frente. Vai ficar debaixo de acusação, vai paralisar. Mas se você olha para Cristo, Ele vai dizer, vem, é eu que estou justificando você, é eu que vou conduzir você, é eu que vou capacitar você, é eu que vou abrir caminhos para você, eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a palavra, eu sou o maná, eu sou o alimento, eu sou tudo para você. E olhar para Ele é que você vai experimentar o novo de Deus a cada dia. Quem crê diz aleluia. Deus está te chamando pela graça para experimentar coisas que quem vive pela lei não consegue. Deixa eu ler um texto que eu gosto muito. Isaías, capítulo 55, verso 1. Olha o convite de Deus para mim e para você pela graça. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. Quem aqui teve sede e chegou até Jesus? Aleluia. E vós, os que não tendes dinheiro, tem alguém aqui que está com falta de dinheiro? Alguém está precisando aí? Uns 50 mil euros na sua conta hoje? Você não está precisando, me dá que eu estou. Olha o convite de Deus, presta atenção nisso. Os que não têm dinheiro, vêm, comprai e comei. Sim, vinde e comprai
sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Qual que é o convite do Senhor para você? Vem viver uma vida abundante que você não consegue pagar. Vem receber bênçãos sem medidas que você não fez nada para merecer. Vem fazer coisas impossíveis que você jamais faria. Vem receber. Aí você fala, eu não tenho condições. E Deus fala, é para você mesmo. Porque Ele é rico demais para vender e você é pobre demais para comprar. Então Ele tem que te dar. Isso se chama o quê? Graça. Graça. Então você quer receber todas as bênçãos que você merece, ou você quer receber toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus que Deus preparou para você? Eu quero receber o que Deus quer me dar. Porque se eu fosse pedir o que eu mereço, não tinha nada. Aleluia. É tempo de olhar para frente. Não é tempo de olhar para a sua falta, você foi perdoado. Não é tempo de olhar para o seu fracasso. Deus é que vai fazer, não é a sua força, não é o que você pode, mas é o que Deus quer fazer. Então a lei, ela caducou, ela morreu. E estamos vivendo agora no tempo da graça. Esse é o mover novo do Senhor, é a graça de Deus. Não depende de você, não depende do seu acerto, é apesar de você. Apesar de mim, Deus vai fazer alguma coisa. Além da minha compreensão, além do que eu consigo e posso, além de tudo isso, Deus quer dar para você. Lembrando que João 15 relata, João 15, verso 5. Isso aí, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diga, sem Jesus, nada posso fazer. Sem Jesus, eu nada posso fazer. Esse é o novo de Deus. É Jesus o tempo todo. É Jesus em todas as áreas da nossa vida. É Jesus reinando em nós. E nós temos que dar espaço a isso. Então, não fique preso ao passado, o saudosismo, né, como eu falei, as experiências antigas. Você sabe, eu me compadeço daquelas pessoas que têm problemas lá atrás, que têm traumas e precisam de ajuda para resolver. Mas Deus não te chamou para fazer terapia o resto da vida. Ah, pastor, eu vivi um trauma lá atrás. Tá bom, é o seu passado que define o que você vai viver hoje? Ah, pastor, eu fui abandonado. Pois é, mas você já foi aceito por Deus, e agora? Um dia conversando com uma pessoa, ele falou, pastor, eu era lá da cidade X, e um dia o meu vizinho roubou um dinheiro, e toda vez que eu olho para ele, eu sinto raiva. Eu quase falei, não falei. Eu quase falei, você é muito trouxa. O vizinho nem lembra disso. Está vivendo feliz da vida. E você, por causa de uma miséria. Não, ele vai me pagar um dia. Já pensou se Deus fizer isso com você também? Pelo que você acha que Jesus morreu na cruz? Por todos os seus erros. Presente, passado e futuro. O pecado que você vai cometer amanhã, Jesus já pagou. Por que você não vive como Ele? Porque Ele esqueceu disso. Ele esqueceu o que você fez. Ele resolveu. Você sabe, essa coisa de ficar trazendo à tona as feridas, os traumas, ou não sei o quê, é desperdício de tempo. Não, eu tenho que resolver meu passado. Você não tem que resolver, você tem que esquecer o que a Bíblia diz. Não, eu tenho que resolver, eu tenho que falar de cada detalhe, eu tenho que chorar, eu tenho que viver tudo aquilo. Não tem.
Paulo diz, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para frente. Errou comigo, perdoa, acabou, resolve esse assunto e pronto. Como é que eu resolvo? Perdão. Irmãos, eu sei que é difícil perdoar, eu sei. Pastor, mas eu quero matar a pessoa. Eu sei o que é isso. Já quis matar alguém também. Não foi minha mulher, não. Mas é melhor você chegar diante de Deus e falar: Deus, eu quero matar esse fulano, mas tira isso de mim, porque essa não é a minha natureza. E entrar para o perdão e viver em paz. Porque quem está preso ao passado, seja o que aconteceu, e não quero desmerecer ou diminuir o seu sofrimento, nada disso. Eu só quero dizer que o Senhor está te chamando para olhar para frente. E a única coisa atrás que você tem que olhar é a cruz. O resto você tem que esquecer, joga no lixo, perdoa. Perdoa e acaba com esse sofrimento na sua vida. A falta de perdão faz você não viver o novo de Deus para a sua vida. Uma vida cheia de ressentimentos, de mágoas, de espírito de vingança. Irmãos, o espírito de vingança não vem de Deus. Não vem. Não é Ele que coloca em você. É outra pessoa que faz isso. Então, nós temos que resolver isso. Por que você está olhando para trás? Por que você está querendo resolver coisas que já passou? Perdoa e resolve. Ah, pastor, não é fácil. Por isso que tem o Espírito Santo para te ajudar. Ora e pede para Ele. Você sabe, Deus não gosta de hipocrisia. Deus gosta de sinceridade. Vai lá e fala: Deus, eu quero arrancar o couro da pessoa. Mas não é isso que eu quero também. Eu quero, mas não quero. Já viveu esse dilema, né? Eu quero, mas... Ora e resolve isso de uma vez. Pode fazer terapia, não tenho nada contra. Eu tenho contra terapia que não é cristão. Que a primeira coisa que um terapeuta não cristão fala para você é: sai da igreja, esse negócio está muito... Está pressionando você. Está mesmo. A vida cristã é essa. Por quê? Porque nós estamos no novo de Deus, nós estamos cheios de desafios, cheios de sonhos, cheios de planos orquestrados pelo Espírito Santo. Vai nos consumir, vai acabar com a nossa vida natural e vai nos levar a ser espirituais. Mas o ímpio não entende isso. Então, não fique parado. Aquele velho homem morreu, você tem que enterrar ele. Muitos ficam guardando a limonada. Você já fez um suco de limão? Se você guardar ele meia hora, 1 hora, ele já está amargo. E muita gente está bebendo suco amargo porque fica guardando. Está cheio de limão novo para fazer limonada, fresquinha, para você se refrescar no Senhor. Mas você fica lá segurando a mágoa como se fosse uma coisa mais importante da sua vida. Ninguém me entende. Entende sim, o Espírito entende. Ninguém foi abandonado igual eu, Jesus foi, mas muito pior que você. Eu perdi tudo, Deus perdeu também. Qual é a desculpa? Eu fui roubado. Pois é, Jesus veio num jumentinho pobre, não tinha nada. O que te prende lá atrás? Resolve hoje. E vamos viver o novo juntos. O caminho do perdão é esse. Quantas vezes eu tenho que perdoar? Perguntaram isso para Jesus. O que Jesus falou? 70 vezes 7. Aí você fica contando, né? Eu já perdoei 15. Quando der 490, você me paga. Não, é 70 vezes 7 por pecado por dia. Aí você começa a entender o que Deus fez por você. Aí você começa a entender a lógica de Deus. Quando você peca, Ele olha e diz: isso aqui já está pago, já está perdoado.
Não vou olhar para isso. Essa é a mente de Deus. Mas Ele te chama a viver assim também. Quantos querem viver o novo do Senhor? Digam aleluia. Pergunta aí, seu irmão, você já perdoou alguém hoje? Hebreus 8, 12. Vamos ler aqui, para ninguém falar que eu estou inventando. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados, quando é que Deus vai se lembrar do seu pecado? Então você também esquece o pecado do outro. Isso é olhar para frente. Esquece o pecado do outro. Já basta os seus problemas. Aleluia, aplauda ao Senhor. Nós estamos debaixo da cachoeira da graça, não é, Eleni? O que é a cachoeira da graça? Já tomou banho numa cachoeira? Se você nasceu na cidade grande, você é infeliz, desculpa dizer. Nunca subiu numa árvore, nunca pegou uma manga com a mão. Tomar banho na cachoeira é uma água infinita. Você não precisa se preocupar com a conta, não é? Quem gosta de tomar banho aí mais de 10 minutos? Você paga caro por causa disso, né? Mas na cachoeira é de graça. Você está lá. Aí imagina que você está numa cachoeira e alguém pega uma areia ou uma argila, né? Lá na minha terra tem muita argila. E alguém mancha você com aquela argila. O que acontece? Instantaneamente a cachoeira limpa você. Para a gente entender o que significa esse versículo, nós temos que ter essa visualização. Você está debaixo da cachoeira da graça. Quando acontece um pecado, mal acontece, você já está limpo de novo. Não dá tempo de sujar você. Aí alguém diz, então eu vou pecar para a cachoeira aumentar. Não, jamais. Você não quer pecar. Você quer viver a santidade de Deus. Alguém falou isso para mim, pastor, então quer dizer que a graça de Deus eu posso fazer tudo que eu quiser? E eu falei, irmão, o que você quer fazer? Porque eu quero ser santo. Então, eu vou fazer tudo que eu quiser. A graça me possibilita isso. Não é a carne que eu quero. Não é o pecado que eu quero. Se alguém diz eu quero pecar, não conheceu a graça de Deus. É cabrito, não é ovelha. A ovelha não se sente feliz tomando banho na lama, mas o porco sente. Isso diferencia quem é cheio do Espírito e quem não é. Se a pessoa está lá e gosta de se lambuzar na lama, não é ovelha ainda. Mas se você é ovelha e cair lama em você, não muda a sua natureza. Você permanece justo pela fé, porque a sua justiça não está no seu esforço, está no esforço de Cristo na cruz. Amém. Aleluia. Então, se Deus não se lembra, para que eu vou ficar lembrando? Esquece o seu fracasso, esquece o que não deu certo, esquece o projeto falido, porque se faliu, se acabou, é porque não é de Deus para você. Então deixe isso para trás. Você não precisa ficar lembrando, esquece disso, você está perdoado, você está justificado, o que o sangue apagou, não existe memória diante de Deus. Eu preciso esquecer os fracassos que ficou para trás, mas eu preciso esquecer os louros também, as festividades também, o saudosismo, eu preciso esquecer isso tudo.
e viver na dependência de Deus. O Senhor me fez vencer ontem, mas e hoje? Qual é o projeto dele para mim? E hoje, qual é o desafio dele para mim? Eu gosto de desafio. A gente estava conversando ali entre os pastores, e a gente falou, nós vamos fazer um encontro para 500 pessoas. Eu falei, como? Não sei, nós vamos fazer. O Espírito Santo vai alinhar isso. E nós vamos batizar 100 vidas. Até novembro, dezembro, nós vamos batizar 100 pessoas. Por quê? Porque o Senhor quer. É Deus que quer, não sou eu. É Deus que quer. Ah, pastor, mas vamos nos alegrar primeiro, vamos descansar um pouquinho. Não, tem um novo de Deus para nós. Quem tem esse coração exultado no Senhor? É esquecer o que passou. Vamos olhar para frente. Enquanto você está gastando energia e tempo olhando para trás, o Espírito Santo está lá te esperando, olhando o relógio, falando, vamos embora, vamos embora. Vamos para frente. Vamos olhar para o desafio, vamos olhar para as resoluções. Ah, e os meus problemas? Passa para Deus. Tem problema que eu falo isso, Deus, isso aqui não é meu não. Não sei de quem é não. É o Senhor. O Senhor não mandou para cá? Eu? Estou aqui então. Agora está esse problema. Minhas conversas com Deus é assim. Deus, eu não sei resolver isso aqui. Mas o Senhor sabe. Foi o Senhor que pediu para eu fazer? E o que eu faço? Sento ali, na minha sala tem um sofazinho, sento ali e vou ver outras coisas. Crendo que Deus vai fazer aquilo. Agora, se eu vivesse na lei, eu estava lá, complicado. Não aconteceu. Por quê? Tem pecado escondido. Alguém já ouviu isso? Tem pecado escondido. Essas coisas não acontecem por acaso. Se você quer crer nisso, creia. Eu não creio. Eu creio que meus pecados foram pagos pelo Senhor Jesus. E a minha vida não define nisso. Não depende disso. Depende do quanto Deus quer fazer. E eu quero seguir isso. Então, agora que o Espírito Santo limpou o seu cachê, né, o histórico, ele pode produzir novas conquistas na sua vida. O que Deus está fazendo novo está dentro do seu coração. Você tem que olhar para o seu coração lá dentro, a sua intimidade com Deus, e falar, Deus, o que o Senhor quer fazer de novo na minha vida? E Ele vai falar com você. Ele vai te fazer sonhar. Quem vive o novo de Deus está sempre sonhando. Tem algum sonhador aí do seu lado? Eu gosto de andar com quem sonha mais do que eu. Porque quando eu ando com quem reclama mais do que eu fico terrível. Então, quando eu começo a ouvir notícias negativas, eu mudo, eu troco, eu paro. Por quê? Porque não condiz com a minha vida. Porque eu aprendi a viver dependendo do Espírito. Ele tem algo novo para nós. Quando as notícias são ruins, eu falo, não estou nem aí, eu não sou desse mundo. Eu não ouço mais, eu aprendi isso com um pastor, eu não ouço notícias negativas, eu leio. Porque o ouvir é algo que influencia. Se você liga a rádio todo dia para ouvir notícias ruins, chega uma hora que você fica intragável. Eu leio. Então eu leio notícias todo dia, do mundo, Portugal, Brasil, vou acompanhando as cadeiradas por aí. Quem não entendeu, você não está perdendo nada. Mas eu não ouço, eu filtro aqui esse ouvido. Se chega um pastor falando mal de alguém, de igreja, tudo, eu falo, irmão, tá bom, Deus abençoe você, vai em paz. Porque isso não é o que eu quero para mim. Agora, se chega um pastor sonhando, eu falo, senta aqui do meu lado, me fala, o que você está sonhando hoje? O que Deus está querendo fazer hoje na sua vida, na sua equipe? Se tem um líder querendo multiplicar a célula, eu falo, me diz, o que você está fazendo? Eu quero saber, eu quero ouvir. Por quê? Porque a voz do Espírito está aí.
Você pode continuar olhando para trás ou decidir hoje olhar para frente e falar, pronto, é isso que eu quero. O Senhor vai fazer na minha vida, no meu negócio, no meu casamento, na minha família, meus bens materiais, tudo isso será afetado. Uma visão profética que o Senhor deu a meu respeito e ao seu respeito. E depois de falar tudo isso, o que você vai olhar? Para onde você vai olhar? Lá no texto, volta lá no texto de Isaías, no primeiro. Isaías 43. Volta o 18. Antes do 19 acontecer, vai acontecer primeiro o 18, que é tudo isso que eu falei. Não lembreis do que passou. Não considere o que é antigo. Verso 19. Então ele diz, eu vou fazer uma coisa nova, que está saindo à luz. Luz aqui fala de revelação. Quem aqui que vai ver a coisa nova? Quem receber revelação do Senhor. Porventura não o percebeis? Aí Deus diz, eis que porei um caminho no deserto. Irmão, deserto não tem caminho, ninguém consegue fazer um caminho no deserto. Você faz um trieiro, não sei se usa essa palavra aqui, daqui a pouco já cobriu. Tem pegadas no deserto, daqui a pouco o vento já espalhou a areia, não há como fazer caminhos. Mas Deus diz, eu vou fazer um caminho no deserto, aonde ninguém pode, aonde você nunca esperou, eu mesmo sou o caminho. E ele diz que vai pôr rios no ermo, é a mesma coisa, não brota rios no deserto, mas no Senhor brota. Se o Senhor quiser colocar um rio lá no meio do deserto, Ele põe. E deserto fala de coisas impossíveis, que não dá fruto, não prospera, não cresce, não avança, é um casamento que não vai, Deus está falando, vou pôr um rio no meio desse casamento. É um relacionamento com filhos que parece que está padecendo, Deus falou, eu vou pôr unção aí, porque a água representa a unção de Deus. Ah, meu negócio aqui está tão fraco, pois é, Ele vai pôr um rio aí, vai vir peixe de tudo quanto é forma, vai vir cliente de tudo quanto é jeito. Isso se você crer. Se você crer. No lugar de derrota, Ele faz um rio. Águas cristalinas vão inundar o seu coração, a sua casa, a sua visão. Essa é uma palavra profética para você, para a sua casa, para a sua célula, para a sua liderança, para o seu negócio, para a sua vida financeira. Deus está dizendo, eu tenho coisas novas para você. Mas você tem que decidir não olhar para trás. Você tem que deixar e abandonar aí essas coisas lá de trás. Tem que resolver de uma vez por todas. Se é perdoar, faça. Se é mudar um hábito, faça. Se é mudar uma situação, faça. Ele não vai mandar você fazer algo que você não consiga. Porque Ele disse que Ele está do seu lado. A destra dEle está salvando aqueles que são amados. Então, nessa hora, eu quero orar por você. Fica aí de pé no seu lugar. Eu amo ser surpreendido pelo Senhor. Eu amo entrar num ano, projetar um monte de coisa e acontecer tudo diferente. Eu gosto quando eu penso que nós vamos fazer uma tal coisa e de repente fizemos muito além. Por quê? Porque isso caracteriza uma obra divina. Isso aqui não é eu, não é você, é o Senhor. Aí quando a gente olha para trás, o que nós vamos falar? Olha aí os homens sábios. Não, a gente só pode falar, foi o Senhor. Foi o Senhor. A única coisa que a gente tem para dar é isso, é Jesus. E eu quero que você viva, que você sinta essas borboletas no estômago, essa adrenalina no espírito, de falar, Deus, eu estou aqui no rio, eu não quero viver uma vida onde a água é rasa e eu consiga colocar os pés no chão, onde a água é parcialmente, uma hora eu dependo do Senhor, outra hora eu faço a minha maneira. Não, eu quero entrar em águas profundas que eu não tenha pé, que eu não tenha controle, que
que eu não saiba o que fazer, olhando para o Senhor todo dia, na dependência de Deus. Mas tem muita coisa na minha vida que eu já decidi deixar para trás. Agora é o momento de você fazer isso. Feche os olhos aí onde você está. Durante essa ministração, tenho certeza que o Espírito mostrou para você coisas velhas, coisas passadas, coisas que já não devem mais influenciar as suas decisões, a sua visão, coisas que você já resolveu até no Senhor, mas o inimigo insiste em mostrar para você que você não pode, que você não é capaz, que Deus não vai olhar para você. Mas essa não é a voz do Espírito. O Espírito Santo está te chamando, dizendo: vem comprar sem dinheiro. Vem colher aquilo que você não plantou. Outros trabalhavam, você agora entra na colheita. Você agora recebe pela graça. Você recebe agora fortalecimento. Você recebe agora vida. Você recebe agora tudo aquilo que Ele tem para você continuar no propósito dEle. Fala para o Senhor agora, com as suas palavras. Pode pôr a música mais alto. Com as suas palavras, fala para o Senhor o que você está abandonando agora. O que você está deixando para trás? Seja uma mágoa, um ressentimento, algo mal resolvido lá de trás. Sejam pensamentos, sejam fracassos, coisas que vêm trazendo peso à sua mente. Sejam conquistas, aquilo que fica cegando você e você fica bêbado com aquilo e não consegue enxergar além. Se a sua vida de alguma forma está paralisada, deixe essas coisas para trás e viva o novo do Senhor. Fala com Ele, fala a sua maneira. Fala para o Senhor coisas que têm paralisado você, coisas que têm segurado os sonhos. Você parou de sonhar. Fala para Ele: Deus, me leva a sonhar de novo. Eu quero ser aquele jovem sonhador de novo. Eu quero ser aquela mulher confiante no Senhor de novo. Eu quero ser aquele homem dependente do Senhor de novo. Eu quero que o Teu Espírito vá à frente. Não quero mais tomar decisão nenhuma. Não quero resolver mais nada. A minha vida está nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito falar e mostrar para você. Deixa o Espírito iluminar agora. A palavra dele está vindo como luz, como revelação. Ele vai te mostrar coisas agora. Ele vai abrir seus olhos para visões proféticas, para sonhos proféticos, para coisas que vão acontecer lá na frente. E Ele está chamando você. Se Ele está chamando você, não fique olhando, não fique achando desculpas. Simplesmente diga: eis-me aqui, Senhor. Eu estou aqui pronto para ser usado pelo Senhor. Eu estou aqui pronto para receber esse rio que será aberto no meio do deserto, no meio do fracasso. O Senhor coloca um caminho à minha frente. O Senhor abre águas. O Senhor coloca fontes de vida, unção, e derrama sobre mim coisas que o Senhor tem, em nome de Jesus.